Talvez aqui seja a parte mais crucial do nosso curso, porque nós já aprendemos a determinar a capacidade de carga em estacas. Então a gente viu lá os métodos, né? Então a gente calculou lá o método utilizando o AOC Veloso. Depois aprendemos o método de Cury e Quaresma, vimos o método da norma lá, né? NBR 6122. São estudos, né, empíricos, né? Dimensionamento empírico, semi-empírico, baseado o quê? No SPT, né? Laudo de sondagem. Então, aprendemos ali a determinar o quê? A capacidade, o quê? Que uma estaca, o quê? Ela pode o quê? Resistir. Então, qualquer tipo de estaca que você for dimensionar lá, determinou a capacidade o quê? De uma estaca. Então, você já tem já o método. Então, no teu projeto, no teu trabalho, você já tem condições de escolher qual estaca que você vai trabalhar no teu projeto e, de acordo com o laudo de sondagem, determinar o quê? A capacidade resistente daquela estaca. Ok? Ótimo. Uma vez que nós escolhemos a nossa estaca, a capacidade portante dela, precisamos agora determinar o quê? O estaqueamento. Ou seja, quantas estacas eu vou precisar na minha obra? E qual a posição dessas estacas? Como que eu vou alinhar essas estacas? Então, tudo isso é muito importante. Quando é carga somente axial, é super tranquilo, né? A gente vai fazer um exercício desse. Mas quando, principalmente, a gente vai ter momentos atuantes, aí a gente precisa ter uma certa atenção, que é muito tranquilo, que nós vamos colocar agora o quê? Utilizar o princípio da regra da mão direita. Vamos analisar o seguinte. Imagine que nós temos o nosso pilar aqui. Então, já determinamos o tipo de estaca que a gente vai trabalhar, já determinamos que é a carga admissível dessa estaca, já determinamos tudo isso, né? E agora a gente vai escolher o quê? O posicionamento das estacas. E quando nós olhamos agora a planta de carga, o que a gente vai encontrar na planta de carga lá, pessoal? Os momentos que também o que vão estar atuando o que nos pilares. Então, quando eu recebo o projeto estrutural, que eu vejo lá a minha planta de carga, está lá o que? A carga axial e os momentos o que? Atuantes que estão o que? Gerados nos meus pilares. Certo? E muitas das vezes a gente vai ver ali, como vocês viram no projeto que eu coloquei para vocês lá, as combinações. Então tem uma série de hipóteses de combinações. Então, obviamente, que a gente vai escolher lá o pior caso para poder, né? Então, essa análise que você vai ter que fazer. Então, o projetista estrutural vai passar para você aquilo que eu passei lá, daquela maneira. Agora, a gente tem que entender aquela planta de carga para poder dimensionar corretamente o quê? Os nossos elementos de fundações. Então, isso é bem importante. Legal. Então, quando a gente olha aqui o pilar, você concorda comigo que temos uma carga axial aqui. Um esforço normal aqui, chegando no meu pilar. Temos um momento atuando no eixo X e temos um momento atuando no eixo Y. Poderia chamar aqui de Z, isso não importa, né? Questão de referência. Então, oriento você a sempre colocar as coordenadas aqui. Deixa eu pegar aqui o meu. Oriento colocar aqui as coordenadas nos eixos, porque a gente sempre vai ver lá no projeto que nós temos os eixos, né? Então, vamos imaginar aqui, eu tenho um eixo X aqui e temos o eixo Y. Questão de referência. Porque no projeto lá você vai ter que justamente o quê? Colocar os eixos da sua estaca, a posição, o eixo de referência da obra que você vai alocar. Então, na verdade, a gente gera o quê? Uma malha, né? A gente já viu isso aí em alguns projetos. A gente gera o quê? Uma malha e ali tem a distância, nada menos que coordenadas. Você tem um ponto de referência lá e tem as coordenadas onde estão o quê? O eixo das estacas, enfim, o eixo do bloco, o eixo, enfim, tá ok? Então isso é muito normal. Vamos entender agora o princípio dos momentos, pessoal. Né? Então, quando a gente pensa na estaca, a estaca o quê? Ela deve o quê? Combater o quê? A rotação que os momentos irão provocar o quê? Na estrutura. Então, o posicionamento de uma estaca vai ser em função que para combater a rotação que o momento que está gerando. Vamos imaginar o seguinte, olha o tanto que fica fácil.
Imagine que o meu eixo X está aqui, o eixo Y está aqui. Imagine que eu tenho um momento X aqui atuando na estrutura. Vamos imaginar aqui agora que eu não tenho momento em Y aqui, seja zero na estrutura. Não tem momento, teria esse momento só em Y. Então, olha só, aplicando o princípio da regra da mão direita, ó. Se eu tenho um momento aqui nessa direção X, ó, então aqui, ó, eu estou o quê? Comprimindo a estaca 1, estou dando a volta, o que? Estamos tracionando o quê? A estaca 2. Então o momento que ele está atuando aqui nesse sentido aqui, ó, para cá, ó. Então quando nós representamos aqui, ó, a gente gira aqui essa estrutura, então a estaca 2 está aqui, a estaca 1 está aqui, obviamente que vai ter uma reação aqui devido à carga axial que está chegando, e o momento, ó, nesse sentido. Por que nesse sentido, ó? Se o momento está entrando aqui, ó, ele está vindo o quê? Da estaca 2, ó, para a estaca 1. Então, olha a posição dele, ele sai da estaca 2, momento em X. Perfeito? Então, esse é o único detalhe. É nós posicionarmos aí, montar essa configuração. Então, princípio da regra da mão direita. Lembrando que, lembra lá de resistência dos materiais 2? Quem fez comigo resistência? Todos vocês fizeram comigo resistência dos materiais 2. Trabalhamos flexão oblíqua lá, né? Lembra que eu comentava, pessoal, lá mais na frente, lá a gente vai voltar a utilizar. É o mesmo princípio, aquela regra da mão direita lá. Então, lado está sendo comprimido, lado está sendo o quê? Tracionado. Então, é importante resgatarmos aí estes conceitos. Alguma dúvida aqui, pessoal? A questão aqui do estaqueamento? Tranquilo aqui, pessoal? Podemos avançar? Legal. Outra informação importante. E qual é o espaçamento entre as estacas? Se for estacas escavadas, o espaçamento eixo a eixo, lembrando, o espaçamento é eixo a eixo. Para estacas escavadas, tem que ser o quê? 3 vezes o quê? O diâmetro da estaca. E se for estaca pré-moldada, é 2 vezes e meio o quê? O L, o vão, você já sabe. Então, esse é o princípio na hora da gente estar determinando o espaçamento entre as estacas. Só depois disso que eu faço o bloco, Como é que eu vou fazer o bloco se eu não sei nem quantas estacas que eu tenho e nem qual é o espaçamento delas? Aí, por último, que eu vou mexer lá em bloco. Tá ok? Ótimo. Tranquilo até aqui, pessoal? Sossegado? Alguma dúvida? O norte é esse aqui, ó. Se entendeu isso aqui, acabou. Tá dominado.